Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui nesse Acorda Vascaíno, nesse sábado pela manhã, começando o fim de semana e pedindo logo de cara para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vem aqui ouvir essa resenha aqui, logicamente com a Acorda Vascaíno, é um quadro opinativo, mas de vez em quando a gente também traz algumas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é importante você ser inscrito e acionar o sininho das notificações, assim toda vez pela manhã que a gente subir o Acorda, você vai receber a notificação e pode assistir com tranquilidade, no conforto do seu lar, no seu carro, no seu trabalho, enfim, pode colocar para você também ver as informações aqui do canal Atenção Vascaínos. E o canal Atenção Vascaínos, nesse Acorda Vascaíno, tem uma parceria com a 7kBet. A 7kBet é a maior plataforma e você pode fazer o seguinte, seu cadastro, até porque, salve torcedor vascaíno, aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E olha, essa é muito grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para eleger o nível de diversão de confiança, para elevar ainda mais. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo através de Pix, cashback de 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e descubra o mundo da 7kBet. 7kBet, a sua bet de verdade. E nesse sábado aqui eu quero bater um papo com a rapaziada ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Primeiro eu vou falar aqui rapidamente aqui sobre a questão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o Vasco ontem venceu o I9 Futebol Clube lá em Cravinho, São Paulo, por 3-1. E conseguiu a classificação como segundo colocado do Grupo 12. É lógico que o Vasco está devendo bastante, principalmente a comissão técnica, ter um conjunto melhor. A gente sabe que individualmente alguns jogadores se destacam, mas o coletivo está deixando muito a desejar. Ontem o primeiro tempo muito ruim, já no segundo tempo com algumas jogadas individuais, principalmente do Bruno Lopes, o Vasco conseguiu o empate através do próprio Bruno Lopes, tinha saído atrás no primeiro tempo, perdendo até o intervalo por 1-0, o Bruno Lopes fez o empate 1-1, na sequência o Andrei Fernandes acabou fazendo o segundo gol, na verdade quem fez o segundo gol foi o Pedro Augusto e o Andrei Fernandes fez o terceiro gol. Vasco 3-9-1, o Vasco passa para a próxima fase, onde vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima fase, aí é mata-mata, é jogo único, eliminatório, e agora o Vasco vai encarar esse clube e com certeza na casa deles, né? Até porque Ribeirão Preto fica muito próximo ali, Cravinhos, onde vai ser realizada essa partida. Tomara que melhore, porque ano passado, por exemplo, o Vasco começou a fase de grupos também muito ruim, com 3 empates, conseguiu a classificação ali suada, e nas próximas fases o Vasco foi andando muito bem, chegou até as quartas de final, onde foi eliminado pelo Corinthians. Então, pelo menos na primeira fase, não foi bem. Depois, no mata-mata, o time melhorou bastante. Tomara que aconteça a mesma situação. Inclusive, eu trouxe informação sobre o Bruno Lopes, né? Bruno Lopes, que é o artilheiro do Vasco na competição, fez um gol nas 3 partidas, tem 3 gols,
E é uma situação que ficou preocupante, porque ele, durante o segundo tempo, depois que o Vasco tinha virado o jogo para 2-1, acabou sentindo dores musculares na coxa esquerda, vai ser avaliado nesse sábado, mas em princípio não é uma questão de lesão. Logicamente, com a questão muscular, tem todo um processo que tem que ser feito, tomara que ele não desfalque o Vasco, porque hoje é o principal jogador do Vasco nesse time sub-20. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a questão do Pablo Verratti, que a gente também trouxe informação ontem no Bom Dia Gigante. O Pablo Verratti recebeu uma proposta muito boa para ele e a gente não sabe ainda o clube que fez essa proposta, mas financeiramente é uma proposta salarial muito melhor que ele ganha no Vasco, muito melhor não, melhor do que ele ganha no Vasco, e até seria um contrato mais longo. Ele tem contrato com o Vasco até o final do ano. Será que pro Verratti ter contrato de 2, 3 anos com outro clube não seria melhor? Ele faz 38 anos esse ano de 2026. Então, que situação? Ele tem que pensar na carreira e no próprio andamento financeiro dele após parar de jogar futebol. Até porque o tempo de Verratti no futebol está acabando. E ele ter um contrato apenas de 1 ano com o Vasco, não sabendo o que vai acontecer ao final desse contrato, é mais fácil já conseguir uma proposta de ter um tempo a mais de trabalho. Eu gosto muito do Verratti, eu sou fã do Pablo Verratti, acho que o Verratti é o principal jogador do Vasco depois de 2011 para cá, jogador mais importante até mesmo que o Nenê, pelo menos ao meu ver. É um jogador que evitou o Vasco ser rebaixado para 2023, levou o Vasco às semifinais da Copa do Brasil em 2024, levou o Vasco à final de 2025 também na Copa do Brasil, com aquele gol importante contra o Fluminense. Então é um jogador que deveria até ser mais bem, vamos dizer assim, acolhido pelo torcedor do Vasco. Eu entendo quem não queira o Verratti, por exemplo, no time titular, sem problema, e até mesmo pensando numa questão empresarial, pensando o seguinte: poxa, Emerson, ele é um jogador vai fazer 34, 38 anos, é um jogador que recebe um salário muito alto, será que vale a pena ter no banco de reservas? Fazendo essa análise assim sensata, sem coração, apenas na questão empresarial, eu também entendo o torcedor que faz isso. Eu só não gosto quando o torcedor pega no pé do Verratti e começa a colocar adjetivos pejorativos. Isso eu não acho legal. Isso eu acho muito, vamos dizer assim, sem um pouco de compaixão com o cara que foi tão importante para o Vasco nas últimas 3 temporadas. Eu entendo as críticas, entendo ele ser banco de reservas, entendo até o torcedor que queira, que ache melhor para o Verratti, para o Vasco, ele não estar em 2026. Mas usar termos pejorativos eu acho muito demais. Agora, falando um pouquinho sobre esse Vasco, que começa a trabalhar ainda mais em relação à temporada 2026, o técnico Fernando Diniz agora já tem 2 reforços. Ontem à noite, já quase no final da noite, iniciozinho da madrugada, chegou ao Rio de Janeiro o uruguaio Alan Saldívia, zagueiro, jogador que estava no Colo-Colo, é um jogador de muito potencial, mas ainda muito jovem. É um jogador que, por exemplo, ano passado acabou tendo algumas contusões que atrapalhou a trajetória dele, mas em 2023, 2024, foi um jogador importantíssimo para o Colo-Colo, até em competições internacionais como a Libertadores da América. Foi um time que foi eliminado pelo Fluminense, mas o Saldívia foi muito elogiado pelos jogadores do Fluminense e também pelo técnico Fernando Diniz, que à época treinava o time adversário do Vasco. Então a gente fica na expectativa que ele chegue aqui e encontre o melhor futebol. Um jogador que foi capitão da seleção sub-23 do Uruguai, é um jogador que o técnico Fernando Diniz aposta bastante. Só que o Diniz agora vai ter uma batata quente na mão, porque o torcedor do Vasco ficou muito com o pé atrás nessa questão das lesões dele no ano passado. E aí, se ele for mal, pelo menos no início da temporada do Vasco, fazer algum tipo de erro, vai cair tudo na conta do Diniz. Mas eu acho que ele é muito responsável também e escolheu o zagueiro para, por exemplo, ser uma das opções na zaga do Vasco. Acho que o Vasco precisa contratar mais um zagueiro para fechar ali 4 zagueiros com nível. Logicamente que a gente entende que o Lucas Freitas pode ajudar em um momento ou outro, o próprio Lincoln, jogador da base, também pode ajudar, mas o Vasco precisa de trazer mais um zagueiro para compor o seu elenco. Pensando também no elenco, o Vasco trouxe o Rojas, que chegou na última quarta-feira, na madrugada de quarta para quinta-feira, na verdade, né? O colombiano Rojas, inclusive uma informação que a gente trouxe no canal Atenção Vascaíno no dia 2 de janeiro, perdão. A gente disse que os 2 jogadores chegariam na próxima semana, que é essa, os 2 jogadores chegariam ao Rio de Janeiro. Tanto o Rojas quanto o Saldívia. E acabou acontecendo essas 2 informações que a gente trouxe também nas nossas redes sociais. O Rojas é mais para compor elenco, é uma aposta.
É um jogador de talento, com a bola no pé, só que é um jogador de muita inconstância, não é um jogador regular, não é um jogador que passou em outros clubes e teve uma trajetória mais tranquila. Muito pelo contrário, ele estava no Monterrey, começou a fazer boas partidas, acabou sendo emprestado para o Necaxa, voltou ao Monterrey e agora o Vasco aposta nesse atleta. Mas a gente coloca também na responsabilidade do Admar Lopes, que é um cara que sabe olhar principalmente o mercado colombiano e traz esse atleta de 23 anos e a gente tem muita expectativa que ele faça um bom ano aqui no Vasco. Pelo menos personalidade ele tem. Tomara que chegue e ajude bastante. E além dessa questão também do Vasco, acho que nos próximos meses, não tão longos assim, o Vasco vai conseguir essa situação da SAF, né, de ter um novo investidor, um novo dono, um novo sócio. A palavra você que utiliza pode ficar tranquilo. Qualquer uma que você utilizar está bem utilizado. Eu acho que essa situação com o Marco Lamáquia está dando num processo muito bacana. A gente sabe que a Justiça do Rio de Janeiro volta a partir do dia 20 de janeiro e essa situação pode sim começar a andar mais acelerado. Olha, eu aposto muito que nesse primeiro semestre de 2026 o Vasco já tenha tudo isso já muito bem alinhado sobre a questão da ACAP, sobre a questão da arbitragem e principalmente de ter um investidor com grana para poder apostar no Vasco. Se essas situações começarem a andar ainda nos próximos meses, fevereiro que é um mês curto, né? Além de ter o carnaval, já é um mês com menos dias, mas acredito que até março aí a situação comece a andar mais rápido nessa questão da SAF do Vasco. E aí é pensar, com um novo investidor, com nova grana, o Vasco possa pensar já na próxima janela, talvez dessa fique muito difícil, que a janela feche no dia 3 de março, acho mais tranquilo para o Vasco na janela do meio do ano conseguir acertar e até mesmo trazer jogadores de mais peso. Mas eu acho que o Vasco está no mercado, logicamente que o torcedor do Vasco queria contratações mais rápidas, para você ter um elenco mais rápido já no início da temporada, mas tem que ser assertivo. E do jeito que o Admar Lopes trabalha, ele prefere muito mais ser assertivo do que propriamente ser um cara que vai ficar tirando para tudo que é lado. Acho que também uma possibilidade grande do Vasco contratar um grande jogador ainda nessa janela, coisa que só o Admar Lopes pode conseguir, também por conta da credibilidade que o Vasco vem tendo nos últimos 2 anos com essa gestão à frente da SAF. E aí, torcedor, gostou desse Acorda Vascaíno de hoje? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante para falar sobre tudo, Copinha, Verrete, jogadores do Vasco que chegaram, Alan Saldívia e Rojas, e também essa situação da SAF do Vasco. Eu quero saber o seu comentário, que é importante a sua participação aqui no Acorda Vascaíno. Curta, compartilhe e comente, e claro, manda para a rapaziada para poder ajudar o canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em